Mas você precisa entender a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A partir do primeiro versículo diz assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Podeis assentar. O Evangelho significa boas novas. Pastor, o que significa o Evangelho para o ser humano? O que são as boas novas? As boas novas são as boas notícias que vêm dos altos céus. Quais são as boas notícias? É que há esperança para todos os seres humanos. Todas as pessoas estão debaixo de uma graça, de uma misericórdia que foi nos concedida por intermédio de Jesus Cristo. As boas notícias tem um perdão para o ser humano. Há uma esperança. Todos os homens, a Bíblia diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos debaixo de uma condenação. Éramos por natureza filhos da ira. E o Evangelho é essa esperança. Você pode sair da condição de filhos da ira para se tornar filho amado. Paulo diz que nós fomos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Essas são as boas notícias. O Evangelho é isso. Transforma o perdido pecador em filho de Deus. E a igreja primitiva, assim que Jesus foi assunto ao céu, o Senhor deu uma missão para a igreja: ficar em Jerusalém, dentro do alto, sejais revestidos de poder. O poder desceu, eles foram revestidos. Mas foram revestidos para quê? E eu já começo a aplicar a palavra. E eu faço uma pergunta para você. Eu vejo muitos crentes dizendo: Senhor, me aviva, Senhor, me encha do Espírito Santo. Eu quero ser cheio, eu quero ser uma tocha, eu quero ser um vaso, eu quero ser uma bênção. A minha pergunta para você é: para quê? Para que ser um vaso? Para que ser cheio do Espírito Santo? Escuta uma coisa. Quando o Espírito Santo é derramado, no capítulo 2 de Atos, a primeira ação que ocorre é que o Pedro, o ex-pescador, aquele que 40 dias antes tinha negado a Jesus, traído o mestre, depois que ele é cheio do Espírito Santo, que ele fala em línguas, não é para mostrar que ele agora está poderoso, não, amados. Esse revestimento do poder foi para que ele pregasse uma palavra evangelística impactante. E naquele dia, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Mas não foi apenas um levantar a mão para aceitar Jesus, não. Eles se renderam e eles questionaram após a pregação de Pedro: o que faremos, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos cada um de vosso pecado, sejam batizados para a remissão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. E sabe o que acontece naquele dia? 3.000 pessoas são batizadas nas águas, são inseridas, inserçadas no corpo de Cristo, recebem o dom do Espírito Santo. Era isso que Pedro recebeu, o poder do Espírito. Passa-se o tempo. No capítulo 3 da Bíblia diz que Pedro está indo para o templo para orar. Mas na porta do templo tem ali um homem paralítico. Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta! Levanta e anda! É para isso que veio o poder, para que a glória do Senhor manifestasse. Aí tem uma questão: ah, pastor, mas milagres é apenas para atrair
homem, uma vez que foi curado, que ele passou a andar, isso proporcionou um grande reboliço na cidade, de tal forma, de tal maneira, que Pedro vai pregar e 5.000 almas se convertem. Deus usa meios, Deus usa formas que nós desconhecemos. Um mero mendigo paralítico, uma vez curado, dá testemunho do poder do Senhor, e 5.000 almas se rendem a Cristo Jesus. Essa é a explosão da igreja. Escuta, se é cheio do Espírito Santo, tem que produzir aqui dentro de você um impacto, primeiro, de amor por Deus, segundo, amor pelas almas. Tem que haver uma diferença, amados. Eu não posso dizer que sou cheio do Espírito Santo e colocar minha cabeça tranquila no travesseiro e dormir como se esse mundo não estivesse pegando fogo. Ei, tem um incêndio, tem um mundo pegando fogo e almas todos os dias estão caindo lá em pé. Isso não tira sono de crente, não incomoda crente, porque o crente está preocupado em orar pelo carro novo, o crente está preocupado em montar surpresa, o crente está preocupado em ter um apartamento, um sítio, uma fazenda, e ele está lá brigando com Deus que ele não trocou a marca do carro, ele quer o carro zero. Mas não tem no coração esse impacto de pensar: milhões e milhões de almas estão despencando. E se que isso incomode o coração? Aí eu pergunto: estamos cheios de Espírito? Calma que eu nem comecei a pregar, vou para o texto agora. Escuta uma coisa, o texto que nós lemos retrata um momento ícone da igreja. O crescimento é fantástico, é fabuloso, é maravilhoso. E a igreja explodiu, cresceu. Mas a Bíblia diz que no capítulo 5 tem uma introdução lá, um casalzinho, ele resolve tentar enganar Pedro e diz, né? Foi lá vender uma propriedade por X e chega lá dizendo: olha, nós vendemos por tanto e estamos aqui, ó, essa oferta aqui é o patrimônio inteiro que eu vendi. Resumindo, você conhece a história. 2 sepultamentos naquela tarde. Alguém escreveu e disse: se Deus continua com o mesmo princípio de lá, a única coisa que passou a fazer na vida era só velório. Nossos cultos seriam velórios. Deus mudou? Não, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo Deus. O que mudou então, queridos? O nosso coração. O padrão do nosso coração. Escuta uma coisa, queridos. Eu sou muito firme no que diz respeito àquilo que prego, àquilo que vivo ministerialmente. E eu sempre tenho ensinado e dito: Deus não deu autorização para ninguém diluir o Evangelho. O Evangelho é íntegro, ele é puro e é total. O céu é de Deus e só entra lá quem Ele permite entrar. Pastor, então só está dizendo que existe predestinado? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existe critério para entrar no céu. E Deus estabeleceu esses critérios. E quando alguém te promete o céu, que Deus não te garante isso, pode ter certeza, você vai ficar do lado de fora. O céu é dele, a regra é dele, e entra lá quem ele ama. Aleluia! O grande problema, queridos, é que passou-se então a se entender que crescimento é conglomerar pessoas, é ajudar pessoas. Não, queridos. Crescimento são corações arrependidos. Crescimento são corações quebrantados. Corações que se predispuseram a abandonar o pecado, abandonar o erro e viver uma vida santa diante de Deus. E infelizmente tem um céu prometido, e que a tristeza do meu coração é que tem muita gente que está achando que está indo para o céu, mas vai bater na porta errada. Eu sou pastor da igreja Manuel em Évora. Estamos com um novo desafio ministerial aqui na Espanha. Mas escuta uma coisa, eu sempre disse para a igreja: irmãos, no culto de domingo temos ali 100, 120 pessoas.
E eu sempre digo para eles, eu não me impressiono com o número de pessoas que estão aqui. Porque para mim de nada vale eu ser pastor de 120, 150 pessoas se vocês não estiverem indo para o céu. Eu preciso dizer para vocês, dentro de vocês tem uma alma. E se você não cuidar da sua alma, você vai perecer eternamente. A tua alma é o teu bem mais precioso que você tem. Nós criamos esse estereótipo. Não, olha, o bem mais precioso que temos é a família. Não, não é a família. O bem mais precioso que você tem é a sua alma. Aleluia. Deus santo. Pastor, você está dizendo que não tem que cuidar da família? Sim, vai dizer que tem que cuidar da família. Mas de que adianta você ter uma família linda, bonita, bela, formosa, esplendorosa e todo mundo ir para o inferno? Meu Deus. Escuta, a igreja explodiu, cresceu, mas o joio estava ali, crescendo no meio, junto. E o capítulo 6 é o capítulo da tragédia. Por quê? Porque já teve confusão. Todo mundo fala, a igreja primitiva não é perfeita. Não, querido, não é perfeita. Escuta, alguém escreveu e disse assim, quando você achar uma igreja perfeita, por favor, não vá lá. Porque no dia que você entrar, você estraga tudo. Nós somos imperfeitos. Homens imperfeitos. Por isso temos uma igreja imperfeita. Mas que é a noiva de Cristo sendo preparada pelo Espírito Santo para ser apresentado como noiva imaculada, como noiva santa, separada, pura, como a virgem pura para o Senhor. O Espírito Santo está trabalhando-nos para isso. E no capítulo 6, irmãos, a Bíblia diz que há aqui um problema. Tem uma crise que se levanta. Por quê? Bendito dia. Quando se foi feita a repartição daquilo que se era dado diariamente para as viúvas, alguém fez um separatismo. Viúvas helenitas vai ficar por último. Viúvas verdadeiramente judias, elas tinham primazia. Pronto, gerou confusão, gerou contenda no meio da igreja. E aí isso foi levado para os apóstolos. Sabiamente os apóstolos disseram, não vamos nos afastar da palavra de oração. Levanta 7 homens. 7 homens aí para que vai cuidar dessas coisas. O interessante, pastor, é que 7 homens. Só para cuidar de quê? Das finanças, das coisas da repartição pública. Só que a Bíblia diz assim, no capítulo 6, versículo 2 diz, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolho entre vocês 7 homens. Sabe qual é a questão que eu olho aqui? São 7 homens que estão escolhidos para ser diáconos. Escolhidos para servir. E o critério é esse. Primeiro, homens de boa reputação. 2, homens cheios do Espírito Santo. 3, cheios de sabedoria para os encarregados de serviço. Para que tem que ser cheio do Espírito Santo só para distribuir cesta básica? Tudo que você faz na igreja, tudo que você faz na obra, tudo que você faz na obra de Deus tem um quesito de referência dos céus. Escuta isso. Não tem nada do reino que você diga, não, mas isso aqui é humano, isso aqui não. Jesus disse que até um copo de água fria que você der a alguém vai ter galardão. Mas vamos olhar para a questão desses 7 homens. Eu quero falar um pouquinho aqui, porque o tempo corre. Tempo da igreja, na igreja parece que o reloginho fica assim, para. Filipe, ele é um dos escolhidos. Tem 7 homens aqui. Filipe é um dos que se destaca. E há um ponto aqui, lembrando, né? Filipe é um que se destaca pela sua vida e Estevão é o que se destaca pela sua morte. Escuta aqui alguma coisa. Capítulo 8, versículo 1 diz que Saulo consentia na morte de Estevão, então um diácono morre. E por que morreu? Porque pregou. E por que pregou? Ele é diácono. Ele foi levantado para quê? Ele foi levantado para cuidar das mesas.
Bíblia diz que esse que foi levantado para cuidar das mesas, no verso 8 diz: Estevão, cheio de graça, do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Peraí, pastor, o homem foi levantado para distribuir cesta, mas está fazendo prodígio, está fazendo milagre. É por isso que tinha que ser cheio do Espírito Santo. Crente em nome de Jesus. Entenda uma coisa: você não tem que ter carteirinha de pastor, de apóstolo, de evangelista para que Deus use a tua vida. Você precisa ter um coração levantado, contrito diante de Deus. Não confunda ministério com unção. Glória a Jesus, aleluia. Nós somos chamados de cristãos. Cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Cristo é ungido. Cristãos são os ungidos. Glória a Jesus. Você recebeu a unção do Senhor. Escuta uma coisa. Vamos fazer um exercício. Pega a tua Bíblia aí. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Você conhece, mas abra ela, leia, que você não é pastor, tem inventando. Verso 15 diz: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Daí o 17 diz o quê? Por favor, alguém leia. E estes sinais seguirão os que creem. Para um pouquinho. E esses sinais seguirão os apóstolos. É isso? Esses sinais seguirão os pastores. Esses sinais seguirão aqueles que são credenciados pela igreja. Leia. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que não estejam se importando com título, com diploma na parede, não estejam se importando com o credencial que carregam, mas com a unção que esteja sobre eles para pregar a palavra, para curar os enfermos, para impor as mãos sobre os aflitos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Onde está essa geração? Onde está esse povo? Onde estão essas pessoas? Escuta uma coisa: alguém, se for crente, vai dizer assim: por que Estevão morreu? Porque se intrometeu naquilo que não era chamado dele. Não, queridos, ele morreu porque ele foi uma testemunha. E sabe de uma coisa? Olha como é que é glorioso isso. Estevão escolheu: olha, eu já fiz o meu trabalho, eu já distribuí a minha cesta, já estou todo mundo assistindo, está sobrando tempo, eu não vou ficar perdendo tempo. Mente vazia é a oficina de Satanás. Eu estou a serviço de Deus, então eu vou pregar a palavra, eu vou orar para os enfermos, eu vou fazer com que prodígios, sinais e maravilhas aconteçam. É isso que Estevão vai fazer. Glória a Jesus. Ele vai ter um impacto. Verso 9 do capítulo 6 de Atos diz: alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, se levantaram e discutiam com Estevão. Escuta uma coisa: Estevão, pela ousadia, pela predisposição dele de fazer além daquilo que lhe foi pedido, ele não perdeu a vida. Ele perdeu apenas esse tempo provisório e probatório que nós temos sobre a terra. Mas quando as pedradas começaram a cercá-lo, ele diz: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem de pé à destra do Pai. Escuta, Estevão, o diácono, Estevão, o menino que servia à mesa, o próprio Jesus se levanta e está dizendo para ele: aguenta firme, eu estou te esperando aqui, está marcando para você. Igreja de Deus, pode ter uma pedrada, mas eu vou pegar a palavra, pode tentar te destruir.
diácono, está servindo. E a Bíblia sofre uma implosão. A Bíblia diz que a igreja sofre uma implosão. A perseguição gera um esvaziamento da igreja. As pessoas, elas são dispersas. Verso 2 diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Sabe o que significa disperso? Você não é disperso, você é imigrante. Você está aqui porque você escolheu sair do Brasil. Esses irmãos não escolheram sair da Judéia. Eles foram expulsos. Saíram para preservar a vida. E agora eu vou dizer uma coisa, pastor, me perdoa, mas eu preciso dizer. Eu encontro muitos crentes murmurando, reclamando. Eu vou perguntar para você. Alguém colocou uma faca no seu pescoço quando você chega aqui? Alguém te obrigou a você chegar aqui? E por que às vezes você reclama tanto? É porque você tanto culpa Deus pelas mazelas? Às vezes por um dia de trabalho que se perde, às vezes por um momento que a conta não ficou boa, por um momento em que pela qual as coisas não saíram como você tinha expectativa. Eu quero dizer para você que a igreja primitiva, a abençoada, a ungida, elas foram dispersas. O que significa disperso, pastor? Perdeu emprego, perdeu casa, perdeu trabalho, perdeu amigos, perdeu tudo. Não é porque escolheram, porque foi alguém que perseguia eles para poupar a vida, para salvar vidas. E eles saíram dispersos, sem rumo, sem planejamento. Imagine os pais que tinham seus filhos pequenos. Então, você pensar hoje, numa situação dessa, não tem escola, não tem renda, não tem onde morar, não tem habitar, eu só tenho que ir embora. E talvez um filho perguntaria: papai, mamãe, por que vamos deixar a nossa casa? Por que temos que sair daqui? E o pai teria que dizer: porque nós somos cristãos e as pessoas nos odeiam. E aí talvez a criança perguntaria: mas vale a pena, papai? Vale a pena perder tudo por causa de Cristo? E o pai teria que dizer: sim, meu filho, podemos perder casa, podemos perder emprego, podemos perder dinheiro, podemos perder tudo, nós não podemos perder Jesus. Ele é absoluto, Ele é tudo que temos. Saíram dispersos. Por favor, leia o verso 4. 8:4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Dá alguma diferença aí, irmão? Como é que tem sido o seu bate-papo? Como é que tem sido a sua conversa? Seus cafés? Seus telefonemas? Suas mensagens? É para reclamar ou para pregar a palavra? É para murmurar? É para dizer que as coisas não estão saindo bem? Ou para dizer que Jesus salva, liberta, transforma? Eles perderam tudo e estão saindo na rua. Olha! Jesus ama você! Jesus é a salvação! É o único meio de você conseguir alcançar os céus, é por intermédio de Cristo Jesus. Eles saíram por toda parte pregando a palavra. Consegue entender, igreja? Eles não escolheram o local, apenas perderam tudo e por onde passavam pregavam a palavra. Isso é cristianismo autêntico. Isso é cristianismo verdadeiro. Eu não sou movido por aquilo que eu recebo, eu sou movido por aquilo que eu já recebi. Eu recebi Jesus, Ele é Senhor da minha vida. E não importa o que aconteça na trajetória, eu tenho um alvo, meu alvo é o céu. Meu alvo é o céu. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não desvio o meu olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não importo. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita. Você não é atingido. Você segue o alvo, prossegue para aquilo que tu foi chamado. Glória a Deus. Glória a Jesus. O verso 5 diz: vem para nós. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Para onde que ele foi? Samaria. Peraí. Você está lendo errado, não? Escuta, irmãos.
Nada contra. Mas você precisa entender onde Deus te quer. Onde Deus te quer. Qual é o teu sonho? Mas escuta uma coisa. O teu sonho, em algum momento, ele entra em confluência com o sonho de Deus. Ou o teu sonho está te levando para longe daquilo que é projeto do Senhor. Escuta. Samaria era o local mais indesejado para qualquer judeu. Samaria cortava-se volta. Samaria foi o local onde não quiseram dar pousada para Jesus. Samaria onde Tiago e João disseram: Senhor, manda cair fogo do céu, essa turma toda. Escuta, mas Felipe, a Bíblia diz que ele foi para Samaria. Ame os teus inimigos. Ame aqueles que são desprezíveis. Mas a cultura tal, pessoa tal, quem somos nós para estabelecer quem entra no céu e quem não entra? Deus ama o europeu, Deus ama o africano, Deus ama o americano, Deus ama todas as pessoas. Deus não faz distinção. Não tem asiático, não tem aquele que é oriental, ocidental, não. Deus olha para todos nós com o mesmo amor, com a mesma graça. E Filipe, ele escolhe ir para Samaria, onde ele já teria um problema cultural. Escuta uma coisa, irmãos. É importante nós entendermos. Quem garante o poder do Evangelho? Quem garante a eficácia é dele, a graça é dele, a missão é dele. Então quem garante é ele. Aleluia. Porque Filipe poderia dizer: rapaz, se eu for para Samaria, já vou... vai dar B.O. Eu não vou porque lá já vou ter esse impacto. Eles já vão ter rixa comigo. Mas não, irmãos. A Bíblia diz, no verso 5, que Filipe foi para a cidade de Samaria, anunciava Cristo ao povo ali. Aí deu 6. Olha o que diz. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Mas ele não é diácono, gente. Não é diácono. Não era para servir as mesas. Não era para distribuir cesta. Aí ele pega um desafio que vai para Samaria. Chega em Samaria, multidões ficam em volta dele. Vai prestar atenção no que ele está falando. Mas não é só ouvir, eles também estão vendo. Tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo libertas. Tem uma ação de Deus. Olha o que diz no verso 7. Leia o 7. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Consegue entender? Pessoas libertas. Demônios gritando. Porque perderam o reinado. Perderam o tempo de escravidão. O Evangelho, ele tem que produzir esse impacto. Onde chega o Evangelho, os demônios têm que saírem. O Evangelho, ele tem que trazer libertação. Aqueles que estão aprisionados, acorrentados debaixo de cadeias, eles têm que ser libertos pelo poder do nome de Jesus. Escuta, você não precisa de uma unção nova, você só precisa entender. Olha o que o Senhor Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Mas é só pastor? É só os ungidos? Não, irmãos. Se você crer, em nome de Jesus você vai impor as mãos. Não tem firula, não tem teatro. É só através do poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Vidas são libertas, são transformadas. É isso que Filipe faz. Ele vai pregar a Cristo. Ele vai anunciar a Cristo. E tem cura, tem libertação, tem transformação de vida. E o versículo 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. E eu termino aqui. Fica para o próximo, pastor. Ficamos assim numa próxima. Mas deixa eu dizer para a igreja: quem é você hoje? Quem é você como cristão? Você declara que crê na Bíblia, que você crê na palavra, você
você vai estar participando da ceia, você professa Jesus. Mas eu quero perguntar para você: como você se postura diante do reino de Deus? Tem uma história que um jornalista, ele passou em frente a uma obra e perguntou o primeiro trabalhador que estava ali. Ele perguntou para ele assim: o que estás a fazer aqui? Ele disse: eu estou cansado de trabalhar, estou doido para dar 5 horas para ir embora. Ele embora. E ele abordou um outro. E esse outro trabalhador disse assim: rapaz, eu estou trabalhando aqui porque eu ganho 100 euros por dia. E é por isso que eu estou aqui trabalhando. E eu tenho que levar o pão para na minha casa. Perguntaram para um terceiro: o que você está fazendo aqui? Os olhos dele chegou a brilhar. Ele olhou para a obra e disse: olha, eu estou na construção de uma magnífica catedral. Não é pelo horário, não é pelo salário, é pelo monumento que está sendo construído. A igreja de Deus está sendo construída na terra. E às vezes a gente reclama: orar é cansativo, ler a palavra é um enfado. Só que a noiva está sendo construída, o edifício de Deus está sendo construído, e você está perdendo esse grande momento de construção de Deus. Deus está salvando, libertando vidas em todos os lugares. Ainda esses dias, a internet esteve ali nos dando um grande presente, mostrando centenas de iranianos que largaram o mundo muçulmano e estavam sendo batizados, descendo as águas. Sabe por quê? Sonharam com Jesus, tiveram um sonho com Jesus, e eles correram, procuraram crentes para dizer: olha, eu tive um sonho com Jesus de vocês, e ele disse que você me falaria sobre ele, e eles se converteram. Centenas de cristãos, Aleluia, ex-muçulmanos. Deus está construindo a igreja. O que você está vendo? É só trabalho. Há dificuldade. Ser crente é prova, é luta. Não, queridos. Comece a olhar esse monumento. Essa linda noiva que está sendo formada para o grande casamento. Que tem uma boda preparada, aonde será o sublime momento. Aqui você vai participar da ceia da terra. Mas tem uma boda, tem uma ceia, pastor, preparada para a noiva, para a igreja. Aleluia. Você tem que estar. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Senhor,